Tem duas maldições sobre a África, o capitalismo e o cristianismo. É o que destrói a África. É o capitalismo e o cristianismo. São as únicas duas maldições sobre a África, sobre o Oriente Médio e sobre outras questões. Esse é um problema muito característico de uma religião que é monoteísta e proselitista, né? Que significa o quê? Que só tem um Deus. Um Deus. Se eu só acredito em um Deus, toda manifestação divina ou é o meu Deus, ou se eu não reconheço aquilo como divino, logo aí tem outra questão. Aí eu preciso dar uma resposta para manifestações divinas que não compreendem a minha divindade. Como é que eu vou responder? É diabo, forças do mal e tal. Então essa ideia do monoteísmo é problema por causa disso. E do proselitismo, o proselitismo é o que faz o querido irmão bater na sua porta às 9 da manhã no domingo, te convidando a conhecer a palavra de Yahvé. Tudo isso por causa de um negocinho chamado proselitismo, porque a galera acha que você tem que fazer parte da religião dela. E eu citei os testemunhas aqui de forma brincadeira, mas a minha religião faz a mesma coisa, né? Quer converter o outro para si própria. Então essas duas juntas aí numa religião, proselitismo e monoteísmo, faz a religião ser completamente intolerante com qualquer outra religião. Porque além de eu não reconhecer a sua religião, eu quero que você se converta à minha. E a sua errada e a sua tá errada. E aí vira esta droga que virou. Quando a gente está falando da religião de matriz africana, aí tem camadas mais densas que, obviamente, tem a ver com racismo religioso. Porque o racismo ele está em todas as esferas da sociedade, né? Em tudo tem racismo. A religião não é diferente. E aquilo que eu falo naquele vídeo que foi cortado daquela forma é exatamente isso. Qual foi a última vez que você viu notícias de um templo budista sendo invadido por traficantes neopentecostais? A gente viu agora, foi esse ano, né? Dalai Lama, querendo beijar a boca do menino e, acabou. Tá, tranquilo. Imagina se fosse um pai de santo. Isso, um homem preto, pai de santo, dando uma linguada no menino. Esse cara estaria morto hoje, provavelmente. Os caras iam queimar ele em praça pública. Mas o Lama passaram um pano pra ele. Então, cara, qualquer religião... nem só isso, né, mano? Muitos e muitos evangélicos têm a camiseta de um deus nórdico guardado no armário. Com certeza, eu já tive, que é do Thor. O Thor não é um herói. Ele é um deus nórdico. Da mitologia. Não é da mitologia, não é da religião. É que é uma religião que foi meio que extinta e tal. Mas se transformou uma mitologia, mas é uma religião. Ainda hoje existem pessoas que se ajoelham e adoram Thor. Mas é muito bem aceito na Marvel. Imagina se a Marvel lança o Ogum mês que vem. Um herói preto. O pessoal vai cancelar a Marvel, porque o Thor é bem-vindo. Nórdico. Forte. Lógico, né? Agora, mano, não, preto, africano, a gente não pode conceber. Isso é racismo puro. Racismo puro. Não tem outro nome, mano. E tem uma declaração, um vídeo antigo do deputado Marco Feliciano, eu lembrei que ele disso, fala sobre a África ser amaldiçoada. Mano, é amaldiçoada pelos evangélicos. Essa é a maldição da África, mano. Tem duas evangélico não. Tem duas maldições sobre a África, o capitalismo e o cristianismo. É o que destrói a África. É o capitalismo e o cristianismo. São as únicas duas maldições sobre a África, sobre o Oriente Médio e sobre outras questões. Nós organizamos o nosso mundo dessa forma. Nós construímos essa geopolítica. E que isolamos a África. Isolamos a África, historicamente só roubamos, destruímos. Hoje a gente tem um espaço... Imputamos como povo esquecido. Isso. Cara, sabe qual é o... Se você pega o mapa aí, para quem não é terraplanista, existe uma aproximação da Europa com a África, se eu não me engano, de 16 quilômetros. Um canal que liga uma parte específica da Europa com uma parte específica da África. São 16. Próximo, né? Mano, uma ponte Rio-Niterói resolvia. Até hoje não tem uma ponte lá e nunca vai ter.
Porque até parece ligar a Europa com a África, assim, de uma forma que Não você tem pode... interesse Não nenhum, tem Europa, nenhum né? interesse. Então a gente construiu isso dessa forma e hoje a gente fala que é uma maldição de Deus. Não, é uma maldição nossa. Nós que vivemos de uma forma capitalista e entendemos que o capitalismo seja uma forma boa de se viver a sociedade, que construímos isso. Isso é fato. Já que você falou em capitalismo, Jesus era socialista? O socialismo veio muito depois de Jesus. O capitalismo veio depois de Jesus. O pensamento, é lógico, né? Quando a gente está falando isso, é só para deixar bem claro, né? Todas essas sistematizações vieram muito depois de Jesus. Então, dizer que o socialismo ou o próprio comunismo Jesus era comunista ou socialista, não. Seria mais fácil dizer que o socialismo ou o comunismo tem raiz cristãs. Eu diria assim. Mas também não vou ficar passando pano aqui, não. O evangelho, ele não tem uma agenda política, ou ele não dá a mão para nenhuma agenda política. Mesmo que eu possa afirmar que eu acho que o socialismo possa estar em alguma dimensão próxima do evangelho, em outra dimensão ele vai estar muito longe. Se eu tivesse que dar um exemplo de uma organização social, política, eu já explico as aspas, que está mais próximo do evangelho, seria o anarquismo. O anarquismo, e por isso aspas, né, porque o anarquismo é em si uma não organização política, mas querendo ou não acaba sendo uma organização social e logo política. O anarquismo tem uma proposta mais parecida com o evangelho, que é essa liberdade absoluta do ser humano. Jesus era um libertário. Ele quer dar o poder da sua vida para você. Não é o seu marido que determina, não é o fariseu, não é o pastor, é você. É você. E se você maximiza isso para tudo, isso vai ser o anarquismo, né? O anarquismo é contra o Estado, é contra a polícia, porque nós nos organizamos de uma forma que nós não precisamos mais de homens armados zelando pela nossa segurança. Pra falar o que pode e o que não pode fazer. Né? Homens armados zelando por segurança. Se você fala alto isso, fica engraçado. Nós não vamos precisar mais de uma coleta de lixo, porque cada um sabe O que cuidar fazer. do seu lixo. Olha que coisa linda. O anarquismo, ao contrário do que a maioria das pessoas acham, a pessoa acha que a anarquia é bagunça. É justamente o contrário disso. É uma organização tão completa, tão absoluta, que muita coisa se faz desnecessária. Precisa ter muita consciência. Né? Mas aí é utopia. É utopia, assim como o evangelho é uma utopia. No sentido de que um dia todos vão viver o evangelho? Na minha opinião, não. Ele é uma realidade para alguns. Ele é uma realidade em algumas esferas. Que aí entra naquela questão que a gente falou, né? Da criança lá na África, se ela vai ter acesso a conhecer o que é o evangelho. Mais do que isso, porque o que eu quero dizer, mano, é que assim, eu não vivo o evangelho na sua plenitude. 100%. Eu vivo ele em algumas camadas, mas eu sou limitado em outras. Então não é só o fato de conhecer no sentido de informação, mas dizer que nós viveremos a plenitude. Eu não vivo o evangelho, mano. Se eu ler o Sermão da Montanha aqui, eu começo a ler rapidinho, eu falo, ixi, errei hoje. Errei, não deu pra mim hoje aqui. Mas tem um teólogo que escreve sobre anarquismo e cristianismo, e ele fala que, ele mesmo admite, ele fala, eu sou anarquista, mas eu admito que o anarquismo ele não pode ser contemplado na sua plenitude, mas é essa busca que faz a coisa valer a pena. É na busca por essa utopia que a gente sabe que nunca vai alcançar que a gente vai melhorando um pouquinho. Então a gente vai ter uma sociedade igualitária, não. Mas nessa busca a gente consegue incluir uma política de cota, a gente vai melhorando. Então a busca pelo evangelho utópico faz a gente beliscar um pouco do evangelho, eu acho.